Olá, primeiro tudo bem com vocês? Bom, nas videoaulas passadas aí, que eu apresentei para vocês lá no ambiente do Google Classroom, tá? Foram todas sobre função afim. Esse assunto aí que a gente tá vivenciando. E aí, o que é que eu fiz? Produzi uma videoaula com uma abordagem prática, tá? Sobre função afim e com uma situação bastante interessante. Sobre inclinação do telhado aqui de casa, eu fiz uma mediçãozinha, tá? Então vocês observem lá o vídeo. Bom, então na verdade o que acontece? Eu estou disponibilizando duas videoaulas, uma com abordagem prática sobre função afim, que eu vou fazer uma relação com a inclinação do telhado aqui de casa, com essa questão da função afim, que é o conteúdo que a gente vem vivenciando. Então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai descobrir primeira coisa que a gente vai fazer, descobrir a inclinação do telhado aqui de casa. Quando a gente descobrir essa inclinação, eu falei lá no vídeo anterior, na videoaula anterior, que é o seguinte: descobrindo essa inclinação do telhado aqui de casa, vocês vão pesquisar qual a telha associada que eu posso estar usando aqui na minha residência. Por que isso? Porque a inclinação não é por acaso. A gente, quando na construção civil, há essa determinação da inclinação, ela vai ser de acordo, ela tem que estar referente a normas técnicas, ela tem que ser condizente com o tipo de telha a ser utilizado. Então as telhas elas variam aí, uma inclinação mínima e uma inclinação máxima, nesse intervalozinho, da inclinação mínima. Um exemplo, a telha tem que trabalhar com a inclinação mínima de 15%, é um exemplo bem, sabe? E uma inclinação máxima de 20%. Então, qualquer inclinação que o telhado apresente entre 15% e 20%, tal telha vai atender essa inclinação. Então, você tem que entender isso. Mas, no nosso caso aqui, a gente não está em engenharia civil, não vai construir casa. É só para eu mostrar para vocês, de uma forma bem prática, que a inclinação do telhado, no nosso exemplo aqui prático, a inclinação do telhado, ela tem uma função afim associada de acordo com onde eu coloque o sistema cartesiano de coordenadas, que eu vou mostrar aqui, tá certo? Então a primeira coisa é descobrir a inclinação do telhado. Vocês, quando eu mostrar aqui, aí vocês vão pesquisar, já vai ser uma atividade lá do formulário do Google, vai ficar lá também no ambiente do Google Classroom, tá? E aí vocês pesquisem, eita, a inclinação lá do telhado da casa do professor é tanta. Então qual é a telha ou as telhas que são de acordo com essa inclinação, tá? E aí, quando a gente descobrir a inclinação do telhado, a gente também vai descobrir a função afim. E como eu falei, eu vou colocar o sistema cartesiano de coordenadas de uma forma que a função afim fique mais simples para a gente, tá certo? E essa função afim vai representar essa inclinação. Vejam que lá no vídeo anterior, na videoaula anterior, essa inclinação aqui seria o que? O telhado, aqui a parede. Então o encontro, eu tenho essa linha. Ela aqui vai representar um gráfico. E esse gráfico vai estar associado a uma função afim, de acordo que eu vou colocar o sistema cartesiano de coordenadas, como eu falei, mas eu volto a repetir, estrategicamente para a gente ter uma função mais simples para representar essa linha aí, tá certo? Do telhado. Bom, essa linha tem uma inclinação, Tanto é que está querendo descobrir a inclinação do telhado. E aí, eu já vou dizer para vocês que essa inclinação
está associada à nossa função afim. Então, lembrando, toda função afim se comporta dessa maneira. F de x é igual a x mais b. Qualquer coisa, vejam as videoaulas anteriores sobre função afim. Tá? Então, essa inclinação que eu vou chamar de I está associada a um coeficiente angular. Tranquilo? E eu vou mostrar isso aqui, que realmente a inclinação dessa reta, desse gráfico, tá? E lembrando que o gráfico de uma função afim é sempre uma reta, então ela vai ter uma inclinação e essa inclinação, ela é o nosso, quando a gente acha essa inclinação, é o nosso coeficiente angular. E aí eu vou mostrar se isso realmente é verdade, tá? Bom, depois a gente vai fazer o seguinte, mostrar através de outros pontos do gráfico, quando a gente construir ali, deixar arrumadinho, são correspondentes à função. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? O que é que eu estou falando? Que eu vou mostrar, vou pegar outros pontos estratégicos, a partir desses que mais ou menos a gente vai ter uma noção agora, que eu vou falar, eu vou mostrar que, independente onde eu pegar pontos aqui do gráfico, a gente vai ter condições de dizer que o coeficiente angular vai ser o mesmo, tá? Independente aí, e o que vai estar relacionado a essa inclinação, tranquilo? E aí eu vou dizer aqui qual é a função, tá? Tranquilo? Então vamos lá. Qual foi o experimento lá? Eu peguei, estou representando aqui uma trena a laser, tá? Que eu medi do chão daquele casa, tá? Para o primeiro ponto, na inclinação lá do telhado. Depois, numa distância de 6 centímetros, peguei a trena a laser em outro momento e vi que a medida desse ponto do chão para outro ponto da inclinação do telhado deu um valor. Então aqui deu 3,653 metros e aqui 3,853 metros. Tá? E por que eu coloquei essa distância de 100 centímetros? Então, revejam lá a videoaula, mas lembrem-se, porque a inclinação, em geral, ela é dada em porcentagem. Então, quando ela é dada em porcentagem vocês lembram, né? Sempre no denominador, eu vou ter, sempre no denominador, eu tenho o valor 100, porque porcentagem é por 100. Então, a cada grupo de 100, eu tenho um valor aqui no numerador que vai me indicar uma determinada característica, uma determinada condição. Tá? Então, estrategicamente, quando eu fiz lá o experimento, eu medi 100 centímetros, 1 metro, né? Mas deixei o 100, por causa disso, que eu quero que apareça o 100 no denominador. E eu fiz essa medição, tá? Que é a distância entre as duas alturas que eu achei. Então, por que estrategicamente? Porque, como eu falei agora, a inclinação é dada em porcentagem. Quando ela é dada em porcentagem, o que é que acontece? Aparece, obviamente, o 100 no denominador, e esse denominador, que é 100, significa isso, que eu ando 100 unidades na horizontal e na vertical eu subo um determinado valor que vai ser colocado no numerador. Tranquilo? Então, é isso que está me dizendo aqui. A inclinação, um exemplo. Eu botei lá na videoaula anterior, já lá no experimento prático, inclinação de 30%. Significa o quê? 30%. Então, 100 no denominador, né? Então, 100 unidades se desloca na horizontal, na direção horizontal, e como é 30%, sobe 30 unidades na vertical. Então, a inclinação vai ser dada assim, 100 na direção horizontal e sobe 30. 100 na direção horizontal e sobe 30. E isso ocorre de forma constante, tá? Por isso que, nesse caso, a gente também pode falar que a inclinação, que é o coeficiente angular, também pode dizer que é a taxa de variação média.
Tranquilo? Bom, aqui ficou simples. Eu sei, estrategicamente eu medi 100 centímetros, então aqui a cada 100 centímetros vai subir tantos centímetros na vertical. E aí como é que a gente vai saber? Já medimos aqui, ó, 3,653 metros, que eu vou colocar em centímetros. Aqui 3,853 metros, que eu também vou colocar em centímetros, porque a inclinação ela é em porcentagem e aí não vai ter unidade. Porque quando eu dividir centímetros aqui no numerador por centímetros no denominador, né, eles se anulam. Tá? E aí como a fração está com o denominador 100, eu associo a porcentagem. Bom, vamos lá. Então, 3,653 metros equivale a quantos centímetros? É igual a quantos centímetros? Bom, 1 metro, ó, 100 centímetros. Então, se eu tenho 3,653 metros, quando eu multiplicar por 100, vai dar o quê? 365 centímetros. Tá? Aí você pode estar perguntando, professor, e o 3 aqui? É porque, veja, aqui também vai ser 3. Aí não vai influenciar, é o mesmo valor. Né? E aqui está em milésimo. Então a gente precisa se preocupar porque bateu exatamente o mesmo valor. Então, 3,853 metros, multiplicando por 100, né? Lembre-se, a vírgulazinha anda duas casas, então vai dar o quê? 385,3, mas como aqui também daria 0,3, vai coincidir, eu deixo em centímetros, não tem problema. Por quê? Porque quando eu subtrair, ó, essa medida aqui, 385 centímetros. Essa medida aqui, 365 centímetros. Então, quanto foi esse deslocamento na vertical? Vai ser quanto? É só você subtrair. Aqui é 385 centímetros. Aqui é 365. Então, você só diminui. E isso dá quanto? Na vertical foi 20 centímetros. Concorda? 385 menos 365 dá 20. Tá? Só subtrair um do outro. Então, 20 centímetros sobre 6 centímetros é a nossa inclinação. Ou seja, a inclinação é quanto? A inclinação é 20%. E o que significa a inclinação de 20%? É que a cada 6 centímetros na horizontal, onde se desloca, sobe 20 na vertical. E assim vai, 100 sobre 20, 100 sobre 20. É como se fosse uma escadinha, os degraus, né? E aí essa inclinação, a taxa de variação, a inclinação, o coeficiente angular, são tudo aí para representar a mesma situação, é o mesmo valor, ou seja, a taxa de variação média aqui é constante, tá? Tranquilo? Vamos colocar agora a questão do gráfico. Esse gráfico eu vou colocar estrategicamente aonde? Eu vou colocar a origem dele, quer dizer, o gráfico não é o gráfico. O gráfico já está aqui, é essa retinha. E eu vou colocar exatamente o sistema cartesiano de coordenadas, a origem dele aqui. Porque eu estou com apenas a informação aqui de inclinação, é que você se desloca 6 centímetros na horizontal, sobe 20 na vertical. E assim vai. Então, ele não vai partir de algum valor que é o coeficiente linear. Aí depois vocês dão uma olhadinha lá no coeficiente linear das outras videoaulas. Ele não vai partir de nenhum valor, como por exemplo, um taxista. Taxista, ele a cada quilômetro rodado, que seria a variável x, ele tem um valor, um exemplo, de R$ 3,50 para cada quilômetro rodado. Mas ao entrar no táxi, você já paga um valor fixo. Tá certo? Então, se você andar 2 km, 2 vezes R$ 3,50 dá R$ 7. Ah, eu vou andar 10 km.
10 vezes 3,50 vai dar R$ 35. Mas tem aquela parte que só você entrar no táxi, independente de andar em quilômetro nenhum, você já paga. Aqui não vai ter isso. Então não tem essa preocupação de já partir de um valor. Tá? Então eu vou colocar exatamente aqui, ó. O que eu vou fazer? Desenhei o sistema cartesiano de coordenadas, eixo Y, eixo X. Tá? Aí apaguei aqui o I, estava em porcentagem, botei aqui embaixo para ficar organizado. Certo? E aí, o que é que eu vou fazer? Vamos marcar os pontos. Tá? Então note, se eu continuo aqui, a inclinação, ele está passando exatamente no centro de origem do sistema cartesiano de coordenadas, que são os eixos Y e X, que fazem um ângulo de 90 graus. Bom, aí só para mostrar aquele efeito de escadinha, você pode fazer isso aqui, ó. Tá? O efeito de escadinha, 6 centímetros, sobe 20, mas anda de novo, né? 6 centímetros na horizontal e sobe 20 na vertical. E aí a gente pode brincar um pouquinho com os pontos. Tá? Vou até organizar melhor aqui. E aí a gente vai descobrir a função. Então, como eu falei, na função afim, depois vocês olhem lá nos videoaulas também, a relembrar, o B é o coeficiente linear. O B sendo o coeficiente linear, o que acontece? Nesse caso aqui, um exemplo, se x for 0, 0 vezes A dá 0. Então, eu fico com o B. Mas veja que eu coloquei estrategicamente o sistema cartesiano de coordenadas com o nosso telhado, a linha que representa nosso telhado, partindo do zero. Então, se x for 0, o gráfico está tocando também 0. Está tocando também 0 no y. Então, na verdade, o nosso b aqui é 0. Tranquilo? Então, essa função, na verdade, ela se resume a f de x é igual a ax. O b não vai aparecer aí. Tá certo? E significa uma proporcionalidade. Depois eu volto. Então, o que é que nos resume aqui? Que a medida x é o quanto anda na horizontal. E de acordo com o que eu tiver no valor x, eu vou achar o valor para a imagem aí, que é o f de x. Lembrando, né? Que eu também posso chamar f de x igual a y. Então, o que é que falta aqui? Achar esse A. Mas esse A a gente já tem. Eu acabei de falar para vocês que a inclinação que a gente acabou de achar do telhado está relacionado com taxa de variação, que é o coeficiente angular. Aí vocês, peraí, professor, e vai botar aqui 20%? Não. Vai botar 20 sobre 100? Não, dá para a gente resumir isso aí, né? Então, na verdade, o nosso A é o quê? 20 sobre 100, ó. Corta. 0 com 0. Vou cortar aqui 20 sobre 100. Você corta aqui, ó. 2 sobre 10. Quando eu estou dividindo por 10, a vírgulazinha ou qualquer coisa vocês podem fazer na calculadora, mas é muito simples. Fica 2 sobre 10. A vírgula que está aqui desloca uma casinha que eu estou dividindo por 10. Então, na verdade, o nosso coeficiente angular é igual a 0,2 vezes x. Ou simplesmente 0,2x. Não tem problema. Tranquilo? Pronto. Aí vocês, não, professor, peraí. O senhor já foi colocando 0,2, dizendo... Mas aí, ó, vamos mostrar através de outros pontos do gráfico. Então, a gente, através de outros pontos do gráfico, esses pontos vão ser correspondentes a essa função. E aí eu já vou escrever aqui.
a função f de x igual a 0,2x. Tranquilo? Agora, para sacramentar, olha só, aqui é 100 centímetros, aqui é mais 100. Então, esse valor aqui é quanto? Ó, aqui, esse pontinho é, vou colocar aqui, tá? 100. Se ele anda 100, sobe 20, anda 100, sobe 20, então aqui é quanto no gráfico? 200, né? No eixo X. E se aqui ele sobe 20, vamos fazer uma... Aí depois ele sobe 20, e aqui 100 se desloca na horizontal, sobe mais 20, então aqui é mais 20, né? Então aqui vai dar 40. E se assim eu continuar, 60, aí depois 300, e assim vai. Pronto. E aí joga na função. Vou colocar aqui em cima no f de x é igual a 0,2x. Esse x é na abscissa. Então se você colocar 200 vezes 0,2 vai dar quanto? Se fosse 100, 0,2 vezes 100 daria 20, né? Mas como é 200, dá 40. Qualquer coisa, vocês olhando essa videoaula, vocês observem isso. Ah, o professor disse que se eu colocar 200 aqui no x, será que realmente vai dar 40? Pode colocar. 200 vezes 0,2, pode fazer até aí na calculadora, dá 40. Opa, então tá batendo. E aí, professor, coloca o próprio ponto aqui, ó. Esse primeiro que o seu fez, que foi de experimento, eu desloquei 100 e subi 20, que foi a diferença das alturas. Então, pode jogar. Se você jogar 100 aqui, 100 vezes 0,2 vai dar exatamente 20. Tá? Aí vocês ainda podem dizer, não, professor, não estou convencido que a inclinação aí que o senhor achou do telhado é a taxa de variação média, que no caso é o coeficiente angular dessa função afim. Aí vocês, ó, vou fazer o seguinte, vejam aí, aqui não é 100, né? Coloca 50. Vamos dizer que 50 é mais ou menos aqui, tá? Se eu colocar 50, tem que vir aqui no gráfico. E que valor é esse? Com certeza é menor que 20, né? Que aí você vem paralelo e aí sobe paralelo para achar a imagem no Y. Coloca 50. Quanto é 0,2 vezes 50? Quanto é que dá aí? Vai dar 10, né? Tá? Eu associei, depois eu vou mostrar uma... Baseado até, eu acho que nesse mesmo exemplo, eu vou mostrar uma situação sobre a tangente desse ângulo aqui, de inclinação, em que o telhado faz com o eixo X, que também vai estar associado ao coeficiente angular, depois eu vou explicar isso em outra videoaula, e também vou falar sobre a questão de você achar o A e o B algebricamente, com um sistema de equações. Tá? Fico devendo essas duas situações, a tangente, que o professor Walter até falou lá na videoaula dele lá no EducaPE, a tangente desse ângulo de inclinação, que é essa retinha que esse gráfico faz com o eixo X, também vai me dar o coeficiente angular, e você achar para o sistema de equações, pegando dois pontos do gráfico, par ordenado de um ponto e o par ordenado de outro, joga na função, e aí você acha a questão do coeficiente angular e o linear também. Nesse caso, se eu fizer isso, o linear eu vou achar 0. O Bzinho vai ser 0. Tá? E por fim, com o coeficiente angular vai ser a diferença entre as alturas dividido pela diferença entre dois pontos estratégicos lá da abscissa. E isso eu vou ter o coeficiente angular. Então eu já vou partir que o coeficiente angular é 0,2.
E aí eu vou, para vocês não terem mais dúvida nenhuma, eu vou achar o quê? Eu vou achar a função correspondente. E aí sacramento. Então você pode ver de maneira intuitiva o coeficiente angular, pode ver por inclinação, por tangente, que depois eu mostro, a tangente do ângulo de inclinação do gráfico com eixo fixo. Posso fazer o sisteminha de equações a partir de dois pares ordenados, dois pontos, cada um tem um par ordenado, jogo na função de forma genérica e eu acho o A e o B e acho a função. E principalmente achar o coeficiente angular. Tá? E por fim, para você tirar a prova, depois eu vou ficar devendo essa videoaula, para você tirar a prova, você parte do coeficiente angular, a forma como se calcula o coeficiente angular de outra maneira, parte do que você já sabe, nesse caso aqui é 0,2, e chega nessa função também. Tranquilo? Bom, então fica a atividade aí, descobrir, faz a pesquisa aí, achar quer dizer, achar qual a telha que eu estou utilizando aqui em casa de acordo com essa inclinação. Tá? Essa fica uma atividade, vai ser uma pergunta única lá no formulário do Google, né, lá no ambiente do Google Classroom. Tá? Então, até a próxima videoaula aí, pessoal. Tchau!